Hoje, então, vamos continuar aqui no Orhot Tzadikim. A gente está falando sobre a Tshuvah, mas aqui, como sempre, lembrando, aqui é um livro de Mussar, aqui é um livro de Midot. Então, a gente está falando aqui sobre o traço de caráter da Tshuvah, da pessoa ter esse traço de caráter do tempo inteiro. A gente está fazendo Tshuvah, não deixar para depois. Tem muita gente que pensa que Tshuvah é só para Rosh Hashanah, só para Yom Kippur, e não tem nada a ver agora, o que o Rabino está falando agora de Tshuvah, se a gente está tão longe ainda de Rosh Hashanah e Yom Kippur, e a resposta, isso é uma midah, isso é um traço de caráter, o tempo inteiro a gente tem que viver em Tshuvah, a gente tem que estar sempre questionando se os nossos atos, eles estão de acordo com o que Deus espera da gente, e por isso é tão importante a gente conseguir desenvolver esse traço de caráter, porque é um grande problema as pessoas acharem que elas já estão no nível que elas precisavam estar e elas não precisam crescer mais nada, não precisam melhorar mais nada na vida, e essa pessoa nunca vai se esforçar, nunca vai tentar melhorar e infelizmente vai ficar estagnada para o resto da vida. E justamente o contrário, o que a Torá ela quer da gente é que a gente o tempo inteiro a gente esteja imerso em reflexões, sempre questionando, será que eu estou no caminho certo? Como a gente falou ontem na aula de Emuná, que normalmente a gente não tem que estar preocupado com o mundo material, a gente não tem que estar preocupado se vai faltar alguma coisa, nisso a gente tem que ter Emuná, confia em Hashem, ele vai mandar da mesma maneira que ele mandou até hoje, ele vai continuar mandando, é ele que dá vida, é ele que dá saúde e é ele que vai dar o sustento. Mas em relação ao mundo espiritual, a gente tem que estar preocupado o tempo inteiro. Baruch Hashem, tenho alguns alunos, algumas alunas que falam para mim que o tempo inteiro estão tentando se consertar, estão tentando se melhorar, estão tentando ver algum traço de caráter que precisa de algum conserto e, acima de tudo, que conseguem perceber, quando passam por um momento difícil, conseguem perceber a mão de Hashem, que é para dar um aviso, que é para dar uma despertada, uma chacoalhada, porque senão, se a gente não percebe, Hashem vai ter que chacoalhar de novo e de novo, até a gente acordar. Então, Baruch Hashem, quando Hashem ele dá para a gente por amor, ele dá uma chacoalhada, que nem o pai que quer acordar o filho que está atrasado para a escola, ele vai dar uma chacoalhada, e se o filho não acordar, a chacoalhada vai ficando cada vez mais forte. Então, se a gente viver com essa midá de Tshuvah, de sempre estar querendo melhorar, sempre estar querendo consertar, não deixar para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, para depois, Tshuvah a gente faz agora, imediatamente. Você viu que você fez uma coisa errada, já tenta consertar agora, em algum nível, alguma coisa, a gente pode já começar a consertar imediatamente de todos os traços de caráter negativo, de todas as nossas falhas, tudo que a gente está afastado da Torá e das mitzvot. É isso que o Orhot Tzadikim está ajudando a gente a atingir. Então, não tanto pelas alahot, tem alahot de Tshuvah também. Então, por exemplo, o Rambam, no Maimônides, ele tem um capítulo inteiro só sobre a Tshuvah, mas lá são as alahot de como fazer Tshuvah. Aqui é o traço de caráter, a gente colocar isso como uma parte do nosso dia, a gente ter a reflexão e a gente tentar sempre consertar os nossos atos na vida. Como falou Shlomo Amelech, Ashrei Adam Mefaret Tamid, feliz é a pessoa que está sempre com medo. Medo do quê? Medo das averot, medo de não estar fazendo o que ele deveria fazer, medo de não ter chegado no nível que ele poderia, o potencial que ele podia chegar na vida. Esse é a pessoa que é bem-aventurada, o que tem medo sempre e sempre está se questionando e tentando melhorar. E mais importante de tudo, sempre tentando escutar as mensagens que Hashem está mandando na nossa vida. Então, a gente começou na aula passada a explicar o quão ruim, o quão negativo é quando a pessoa adia o arrependimento dela, adia a Tshuvah, o conserto dos nossos erros. Então, o primeiro ponto que a gente já começou na semana passada, muitas vezes a pessoa acha que ele pode esperar, olha, eu quero fazer o que é certo, mas agora está difícil, agora eu preciso ter
o sustento da minha família, quando eu conseguir ter dinheiro, quando eu conseguir ter tranquilidade, aí eu vou servir a Hashem, aí eu vou guardar Shabbat, aí eu vou comer kasher. A gente já sabe, como falou o Pirkei Avot, Al tomar que olha, não diga quando eu tiver tempo sobrando, aí sim eu vou estudar a Torá, porque Shema Lot Pané, talvez você nunca vai ter tempo livre, nunca terminam as dificuldades, os testes da nossa vida, a gente não chega em nenhum momento da vida, porque isso não é a meta da nossa vida, a gente viver sem dificuldades, sem problemas, isso é parte, os testes são parte da vida, são parte da essência da nossa passagem aqui pelo mundo material. Então, não diga quando eu estiver tranquilo, porque a gente sabe que a gente nunca vai estar tranquilo. Aquele que tem pouco não está tranquilo porque tem pouco. Aquele que tem muito também não está tranquilo, porque ele precisa cuidar do muito que ele tem. Então, a gente sabe que não importa se você tiver pouco ou muito, sempre vão ter os desafios. Não deixa para depois, porque a gente sempre vai ter na nossa vida os testes e dificuldades. Começa a mudar agora, hoje, nem amanhã. A gente precisa mudar, Bezrat Hashem, o mais rápido possível. A Sheini, a segunda dificuldade, o segundo problema que a gente acaba tendo na vida de adiar a nossa tchuvá, o nosso arrependimento. Im yaher tchuvato, at yachnis vayesov hon. Então, se a pessoa ele adiar o arrependimento dele até ele conseguir acumular dinheiro, até ele conseguir acumular bens, az yarmod vayirsov yoter. Então, ele vai desejar cada vez mais. Então, coitada das pessoas, eu sempre falo para os alunos, falo, olha, eu não gostaria de ganhar aquele prêmio da loteria de 20 milhões, de 30 milhões, porque isso mexe com a nossa cabeça, isso muda. E as pessoas falam, para mim, eu podia ganhar, não ia mudar nada na vida, óbvio. Quando o Yetzer Hará está do lado de fora, é muito fácil a gente pensar desse jeito, isso é infantilidade. A gente achar que a riqueza não vai fazer mal para a nossa cabeça, não vai desviar, não vai mudar a nossa forma de viver. Tinha um filme, eu lembro, Sessão da Tarde, que eu assisti quando eu era moleque, e que o filme era um rapaz que ele é muito bonzinho, ele ajuda os pais, ele é um menino que ajuda todo mundo e se dá bem, e ele quer entrar na turma dos mais influentes lá da escola dele, então ele paga para uma menina, que era uma menina muito popular da escola, para ser o namorado dela fictício, só para ele ser aceito entre as pessoas mais influentes lá da escola, e o filme começa a mostrar, depois que ele chega lá, o quanto ele vai mudando, ele já não quer mais ajudar os pais, ele já começa a maltratar as pessoas que não são tão populares, ele vira um daqueles que ele, tanto na vida dele, ele desprezou pessoas que, infelizmente, tinham um comportamento negativo. Quando a gente está lá, o Yetzer Hará começa a dominar a gente. Quando a gente está do outro lado, é muito fácil pensar que isso não vai me atingir. Atinge e acaba desviando a gente do caminho correto. Então, não é isso que a gente tem que ter de meta na vida. Quando a gente juntar os nossos milhões, aí sim eu vou poder me dedicar para o lado espiritual, porque quanto mais você tiver, mais você vai desejar, mais você vai querer. Como falam os nossos sábios no Midrash Kohelet Rabbah, Ein Adam Yotze Mizeh Olam Vechatzit Avato Beyado. Ninguém sai desse mundo com metade dos seus desejos na sua mão. Quer dizer, ninguém consegue conquistar nesse mundo nem metade do que deseja. Quer dizer que quanto mais a gente desejar, maior o buraco vai ser, mais infeliz a pessoa vai estar. Veyesh be'adomané, se ele já tem 100 na mão dele, mitavela sot mataim, agora ele quer 200. Ve'sheagia yadol mataim, quando ele chegar em 200, mitavela sot arbameot, ele já deseja ter 400. Ve'chen amar katuv, e assim falou Shlomo Amelech em Kohelet, oev kesef lois ba kesef, aquele que ama o dinheiro nunca vai se saciar com o dinheiro. Então, a gente não pode cair nessa enganação do Yetzer Hará, que não, eu não vou, eu só quero juntar um pouco de dinheiro e depois eu vou
me dedicar para o espiritual, não vai. Quando tiver mais dinheiro, vai querer mais ainda. A gente muda o padrão de vida e a gente sempre está querendo mais, a gente não consegue mais viver de uma maneira simples e cada vez a gente vai querendo mais. Então, Bezrat Hashem, já serve Hashem agora, do jeito que você está, no nível que você está, e não espera chegar em nenhum nível econômico para poder fazer o que a gente veio fazer aqui no mundo. Ashlishi, o terceiro problema da gente adiar a nossa tchuvá, o nosso arrependimento, Asman mitmaet ve'amalacha merubá. O tempo é muito curto aqui de vida e o trabalho é muito longo. Qual que é o trabalho que a gente está falando? Que é a Mishnah do Pirkei Avot? Melechet Torah vetikuna nefesh. Tudo que a gente precisa de estudar a Torá, de conhecer todos os caminhos de Hashem, e todo o nosso trabalho de tikuna nefesh, de conserto, de melhoria, quantas áreas da nossa vida que a gente precisa melhorar. A gente estava falando ontem, na nossa aula de Emuná, a gente trouxe 7 diferenças entre quem tem Emuná e quem não tem Emuná. E, na verdade, essas 7 diferenças são um teste que a gente pode fazer na nossa vida, o quanto a gente está perto daqueles que têm Emuná ou quanto a gente está perto daqueles que não têm Emuná. Se a gente for sincero, a gente vai perceber o quanto a gente está longe de ter uma Emuná verdadeira em Hashem. Dessa gata malot, quantas qualidades, quantos níveis a gente ainda precisa crescer na nossa vida. Como a ahavá, v'airá, v'adveikut, quanto ahavá, quanto amor a gente tem que ter por Hashem e pelas criaturas, por todo mundo. E quanto temor a gente tem que ter de Hashem e o medo de fazer coisas erradas. V'adveikut, a gente está conectado com Hashem, a gente trabalhar a alegria que a gente tem que sentir de fazer as mitzvot, não que é um peso para a gente, mais uma mitzvah, essa mitzvah é difícil, essa mitzvah é pesada, ao contrário, quanto mais conectado a gente está com Hashem, é uma alegria a gente poder cumprir as mitzvot. Como está escrito no Pirkei Avot, Ayom Katzar ve'amelachá merubá, o dia é muito curto, o tempo é curto, não deixa para depois. Nada na nossa vida a gente pode deixar para depois, porque o trabalho é longo, o tempo é curto e, principalmente, Hashem não avisou para ninguém até quando a gente tem essa oportunidade incrível de melhorar, de consertar, de se transformar em pessoas melhores. Lo aleino, a gente sabe que as pessoas vão embora do mundo assim. Como a gente trouxe que a nossa vida é como uma sombra, mas não uma sombra de um muro, não a sombra de uma árvore, a sombra de um pássaro que está passando. A nossa vida passa muito rápido, a gente é muito frágil, aproveita cada segundo, não deixa para depois. Arevi, o quarto motivo para a gente não adiar a nossa tchuvá, que sheyaher letaken nafsho, asa yetzer olehu mitgaber, quanto mais a gente demora para consertar, mais o yetzer vai fortalecendo, mais a gente vai tendo dificuldade de fazer tchuvá. Às vezes, quando a gente faz uma vez um erro, é fácil a gente consertar, mas se a gente repete, a gente vai se afastando de Hashem. O mitkashe alev, o coração vai endurecendo. Então, os nossos sábios, eles falam que uma vez que a pessoa faz uma coisa errada, ainda dá para mudar. A segunda vez já vai ficando mais difícil. A terceira vez, nascer loqueter, já vira aos olhos dele como se fosse uma coisa permitida. O kvarur galba verot, a gente acaba acostumando, não incomoda mais. Teve uma vez um rabino, ele contou que ele estava dando um seminário de provas da Torá. Ele trouxe provas racionais que a Torá foi escrita por Deus. Então a gente tem agora um manual de instruções que foi entregue pelo Criador do mundo, tem que cumprir. Saiu um homem desse seminário, estava chorando, estava abalado, falou: Rabino, se acabou com a minha vida, e agora? Eu vou ter que começar a comer kasher, eu vou ter que começar a cumprir Shabbat, você destruiu minha vida, o que eu faço? Rabino falou: não se preocupa, 3 semanas na praia, você resolve todos os teus problemas, toda essa vontade que você está agora, de querer mudar, de querer consertar, de querer seguir Hashem, 3 semanas na praia, vai embora toda a vontade de você querer consertar e fazer o que é certo. A gente vai se acostumando. A primeira vez que a pessoa faz, haverá.
dói nela. A segunda não dói tanto, a terceira já virou normal. Tudo vira permitido quando a gente acostuma. A gente fala sobre um gangster que assassina pessoas. Com certeza, a primeira vez que ele matou foi difícil, mas depois vai virando normal, vai virando parte da vida dele. Eu lembro, Leav de Lelefavdalot, mil diferenças. Minha irmã é médica. Eu lembro a primeira vez que um paciente do hospital que ela trabalhava faleceu, ela chegou chorando em casa, ela ficou o dia inteiro mal. Depois acaba acostumando, óbvio, a gente faz tudo o que a gente pode para salvar, mas acaba virando normal perder pacientes. Isso é com tudo na vida, a gente acaba se acostumando, a gente vai perdendo a sensibilidade das coisas e a gente vai se acostumando. Então a gente não pode se acostumar a fazer averot, e aí vai ficando cada vez mais difícil a pessoa se purificar. O livro Mesilat Sharim, ele fala para a gente que o Yetzer Hará, ele ataca a gente como um fio de aranha, como um fiozinho que a teia de aranha, você arrebenta ela muito fácil. Mas olha que incrível, pesquisadores descobriram que a teia de aranha ela é mais resistente do que o aço. Se a gente tiver a mesma área de teias de aranha e de aço, a teia de aranha é mais resistente que o aço. Então, olha que incrível. Uma vez a gente faz haverá, é muito fácil arrebentar. A segunda vez já vai ficando difícil e assim chega uma hora que para a gente conseguir se soltar do Yetzer Hará, vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais difícil. A Hamishi, o quinto motivo, Mi sheino rotze leakdim lashuv, aquele que não quer se antecipar para fazer tchuvá, para consertar, para se arrepender, Ulai lo yarich yamim, veyamut terem yashuv. Talvez ele não vai ter uma vida longa e lo aleino ele vai acabar falecendo antes de conseguir fazer tchuvá. A gente, de novo, não sabe até quando a gente está aqui. Então, não deixa todos os dias da vida. Está escrito, os nossos sábios ensinam que a gente deve fazer tchuvá um instante antes da morte. Mas a grande sabedoria de Hashem, ele não revelou para a gente quando é o momento da nossa morte. Então, Alken Izhir, por isso, Shlomo Amelech advertiu a gente, Bechol et yu gadecha levanim, que todos os momentos sejam as suas roupas brancas, suas roupas puras, sem transgressões. Significa, fez um erro agora, já faz tchuvá agora, porque a gente não sabe daqui a 1 minuto, daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora, o que vai acontecer na nossa vida. Então, não espera para fazer tchuvá mais tarde, não espera para fazer tchuvá em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Em todos os momentos, a gente tem que se preocupar que as nossas roupas estejam brancas, limpas de qualquer tipo de transgressão. A Shishi, o sexto motivo para a gente não adiar nossa tchuvá, que sheyaher lashuv, yu avonotav yeshanim, vaishkar yagonam, veloidag lahem kasher batchilá. Quando as nossas transgressões elas começam a envelhecer, elas já não incomodam mais tanto, elas já não doem mais a gente fazer uma coisa errada. Então, como a gente falou, alguém que vai repetindo um mau ato, para ele vai virando uma coisa normal, você vai perdendo a sensibilidade. Infelizmente, quanto mais a gente repete um mau ato, chega um momento da vida que a gente já não sente mais dor nenhuma de estar deixando Deus chateado, de estar muitas vezes machucando também as outras pessoas. E finalmente, a Shvi'i, o sétimo problema da gente adiar a nossa tchuvá, ele fala o seguinte, que Sheu Yavo Bayamim Vechelash Koach HaYetzer, quando a pessoa começa a envelhecer e ele vai enfraquecendo a força do Yetzer Hará, Lo Yekabel Sahara La Tchuvá, Keilu Asa Tchuvá Bimei Bacharutó. Ele não vai receber a mesma recompensa de vencer o Yetzer Hará do que se ele tivesse vencido ainda na juventude. Por quê? Porque Lefum Tzara Agra, de acordo com a dificuldade, assim é a recompensa. Quanto mais difícil vencer o Yetzer Hará, quando o Yetzer Hará está com a força máxima dele,
se a gente conseguir vencer, a gente vai receber uma recompensa gigantesca. Mas, conforme a pessoa vai envelhecendo, o Yetzer Hara também vai perdendo a força. Da mesma maneira, tem que ter um equilíbrio. Como a gente vai perdendo a nossa força, o Yetzer Hara junto, ele vai diminuindo a força dele. A gente conseguir vencer o Yetzer Hara, a gente já não tem a mesma recompensa que que quando o Yetzer Hara ele estava com a força total dele. O Bavur Eilu Shivad Varim Yakdim Adam et Atzmo Letaken Nafsho Lifnei Melech Elion. E por esses 7 motivos, a gente não deve adiar a nossa tchuvá. Ao contrário, a gente tem que antecipar o mais rápido possível. E para isso, fala o livro Mesilat Yesharim, é tão importante a gente fazer Heshbon HaNefesh, a gente refletir o tempo inteiro, que seja pelo menos uma vez por dia, no momento que a gente vai dormir, a gente refletir sobre a vida, sobre os nossos erros, aonde eu errei na vida, aonde eu errei no meu dia, aonde eu preciso consertar alguma coisa, e dessa maneira, Bezrat Hashem, se a gente tiver de olho, se a gente tiver esse traço de caráter aqui, de fazer tchuvá o tempo inteiro, de nunca estar satisfeito, de falar, Baruch Hashem, agora eu estou tranquilo, Ashrei Adam Mefahet Tamid, feliz aquele que nunca está tranquilo, feliz aquele que em termos espirituais, ele está sempre preocupado se ele já melhorou tudo que ele poderia melhorar. Então, se a gente conseguir viver dessa maneira, a gente vai garantir que Bezrat Hashem a gente vai aos pouquinhos. De novo, Deus não quer uma mudança de repente, Deus não quer que a gente jogue tudo para cima. Ele sabe que tem dificuldades, que a gente tem que crescer passo a passo, mas começa agora. O primeiro passo tem que ser hoje, nem amanhã. Hoje já tem que ser o nosso primeiro passo em todas as áreas que a gente puder, para a gente melhorar a nossa Avodat Hashem. Vamos ver agora, Bezrat Hashem, ele vai dar alguns conselhos como a gente pode fazer uma tchuvá shleimá, como a gente pode fazer um arrependimento completo que realmente vai apagar os nossos erros e vai levar a gente para um caminho de crescimento especial. Ve'ahar she'yale balev adam la'asot tchuvá. Então, a partir do momento que já entrou no coração da pessoa essa vontade de fazer tchuvá, de voltar para Hashem, de se reconectar com Ele, lo yuchal la'asot tchuvá shleimá, im lo yasima libo shivat varim. Ele vai trazer outras 7 coisas. Interessante que o número 7, ele representa um ciclo completo, como os 7 dias da semana, os 7 anos do ano de Shemitah. A gente tem o 7, ele fecha um ciclo. Então, ele está trazendo sempre o número 7 para a gente fechar ciclos e Bezrat Hashem conseguir fazer uma tchuvá shleimá. O que é as 7 coisas que a gente precisa colocar no coração para poder fazer uma tchuvá shleimá, uma tchuvá completa para consertar todos os tipos de erro que a gente comete na vida. Arishon, o primeiro conselho, a primeira coisa que a gente precisa colocar no coração, Sheyedá Masav Vayakirem Kulam. A gente precisa estar consciente dos nossos atos e principalmente dos nossos erros. A gente precisa saber quais são nossos pontos fortes, quais são nossos pontos fracos. A gente não pode ser viver de uma maneira inconsequente, sem saber aonde o Yetzer vai atacar a gente. A gente tem que ter essa consciência aonde a gente perde as nossas batalhas, porque a gente vai ter que investir lá. Então, assim o Rav Salanter ele fala que a gente tem que ter, obviamente, o estudo de Torá geral em todas as áreas, mas nas áreas que a gente sabe que precisa de um reforço, aqui precisa ter um estudo específico. Então, a pessoa que ela está com uma dificuldade em relação à honestidade, que ele leia livros para ajudar ele a ser uma pessoa mais honesta. Se a pessoa está com dificuldades em relação aos desejos do mundo material, que ele estude especificamente sobre esse tipo de problema, como ele se livrar dessa dependência do mundo material. Então, Bezrat Hashem, a pessoa tem que se conhecer, ela tem que estar consciente das dificuldades dela, dos pontos aonde ela precisa crescer.
Veim adam shelo urgal lekayem mitzvot bineurav, e se a pessoa ele não se acostuma desde a juventude dele a cumprir as mitzvot, ve'asa kol yamav averot, e todos os dias da vida dele essa pessoa fez só averot, mesmo que não estamos falando aqui de um rachá, não estamos falando aqui de uma pessoa ruim, de uma pessoa que está afastada até por desconhecimento de Torá e mitzvot. Vekama bnei adam svurim she'ein adam nikra bal tshuva eilen ken ba elet eshetish ou al goyai. E tem muita gente que pensa que o conceito de fazer tshuva é só para averot muito graves, a pessoa que, Deus me livre, cometeu um ato de adultério. Uau! Aquele precisa fazer tshuva, mas Baruch Hashem, verdade, eu faço coisas erradas, mas não é tão grave, nunca fiz adultério, nunca assaltei banco, nunca matei ninguém. Então, tá bom, eu sei que eu não faço coisas tão erradas, mas eu não preciso também estar tão preocupado. São averot pequenininhas. Ou yatzale tarbutra, ou pessoas que se corromperam completamente, que se desviaram, que abandonaram completamente os caminhos de Deus. A pessoa foi para a idolatria. O kayotze baele me averot gdolot. Tem gente que pensa que tshuva só precisa fazer para pessoas que têm transgressões muito grandes nas costas. Aval bechar averot en yodim la chuvaler, as pessoas não sabem às vezes nem como consertar e nem que precisa consertar. Então, é só a gente olhar, para quem tiver curiosidade, olha o vidui que a gente faz, a confissão de Yom Kippur. Se a gente pegar, olha quantos erros pequenininhos, é verdade, Baruch Hashem, a gente não comete esses grandes erros de idolatria, de moralidade, de traição, de adultério, mas se a gente pegar no nosso dia, é um erro pequeno aqui, mais um aqui, e um lachonará, e uma mentira aqui, e mais um erro aqui, e mais uma desonestidade aqui. Uau! No final do dia, olha o tamanho da sacola de averot que a gente está carregando nas costas. Quer dizer, não é brincadeira esses atos pequenos. No fundo, no final das contas, as averot grandes, normalmente, a maioria das pessoas, elas são cuidadosas das averot mais pesadas. Então, transgressões como adultério, como idolatria, as pessoas elas são mais cuidadosas, mas as averot pequenas, a pessoa pensa que não tem problema, e aí ela vai colecionando e colecionando. Por isso os nossos sábios falam, na Parashá Eikev, Eikev Tishmeun, fala Urashi. O que significa Eikev? Eikev pode ser uma linguagem condicional, se vocês escutarem, mas Eikev também significa calcanhar, aquelas mitzvot, aquelas averot, que você pisa com o calcanhar, que você não dá atenção, que você não dá importância na vida. Tá bom, uma mentirinha, a gente falou aqui no Orhot Tzadikim a gravidade da mentira. Quando a gente fala uma mentirinha, a gente tem aquele conceito da mentirinha branca, um lachonará, ai, mas Rav, não fiz nada, foi só um lachonará que eu falei, só um lachonará, a gente não tem ideia do quanto é grave, por si só haverá. Em primeiro lugar, porque é o comando do Rei dos Reis. O Rei dos Reis te pediu uma coisa e você fez o contrário. Então, isso por si só já tem um problema. Só que o principal problema que kol ma sheizhiru raboiseinu alav o yoter hamur midivrei Torah que kol over al divrei chachamim chayav mitah. Ele está dando um exemplo aqui que quantas pessoas no mundo eles falam assim, Rav, isso não tem problema. Aqui é só uma transgressão derabanan, é rabínico, não é da Torá. Se não é da Torá, não tem problema. Olha o que ele está falando aqui, que de certa maneira, fazer uma transgressão derabanan, a pessoa desprezar os ensinamentos dos rabinos, pode ser até mais grave do que a gente fazer uma transgressão da Torá. E a verdade que não respeitar uma lei rabínica, isso também é uma transgressão da Torá. Porque a própria Torá falou para a gente, lotassur, não se desvia do que os nossos sábios vão ensinar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, também está na Torá que a gente deve cumprir o que os nossos sábios eles ensinaram para a gente. Muita gente mesalzel, muita gente despreza, muita gente não leva em consideração
é só uma lei rabínica, não é? Não tem problema. Se fosse da Torá, aí eu ia levar a sério, mas é só rabínica, não é só rabínica. De certa maneira, as leis rabínicas podem ser até mais graves. E, de novo, justamente porque a gente não dá importância, é onde a gente mais vai tropeçar na vida e é o que vai custar caro lá na frente, porque de haverá em haverá, a gente vai chegando em uma quantidade muito grande que vai ser difícil a gente conseguir justificar para Hashem. Vekol mi chover ben al divrei Torá ou al divrei Chachamim, sarich lashuv, não importa se é uma verá pesada, se é uma verá leve, não importa se é da Torá, se é rabínico, tudo que a gente fez de errado, a gente precisa fazer tchuvá, mesmo que é uma coisa pequena. Eu vou dar um exemplo na minha vida que a gente acaba fazendo uma brincadeira, né? Fazendo com uma criança, você pega um objeto para a criança ficar procurando, a Allahá fala, Gezel, você está roubando. Essa criança ficou preocupada que ela não está achando o objeto dela, mesmo que você tirou para fazer uma brincadeira, isso é Gezel. Precisa fazer tchuvá disso, precisa consertar. Quanto mais a gente estudar e quanto mais a gente levar a sério, mesmo aqueles pequenos atos do dia a dia, com certeza a gente vai melhorando cada vez mais. Ve'ato shma bni, então escuta agora, meu filho, kirov haolam ein nizarim midvarim betelim. Olha só, a maioria do mundo tem muitas averot, e isso estamos falando na geração do Orhot Tzadikim, do Mechaber, do escritor do Orhot Tzadikim, muito mais na nossa geração, que infelizmente acaba sendo uma geração Hutzpan, uma geração descarada. A maioria do mundo não se cuida de Dvarim Betelim, de coisas frívolas, de palavras desnecessárias, o Mileistakel Benashim, de ficar olhando para mulheres, principalmente quando estamos falando aqui de pessoas que não estão vestidas com recato, o Meledaber Mahem Sheloletzorer, e também todo tipo de misturas que podem levar, Deus nos livre, a transgressões mais graves, da pessoa não se cuidar, de um homem casado, uma mulher casada, todo cuidado, a Torá proíbe, por exemplo, Ihud, de um homem e uma mulher, que não são, obviamente, parentes e nem um casal, deles estarem trancados na mesma sala. Por quê? Porque os nossos sábios conhecem o Yetzer Hará, como o Yetzer Hará trabalha. Então, a gente não pode ser estúpido, a gente não pode dar força para o Yetzer Hará se colocando numa situação perigosa, numa situação de transgressão. Gam lo nizharu leitpalel bekavaná. A maioria das pessoas não se cuida de fazer uma tefilá com kavaná. Então, a gente fala, Irav, eu queria tanto fazer uma tefilá com kavaná, mas é tão corrido, eu tenho que sair de manhã para o trabalho, eu tenho que rezar correndo. Nas férias é pior ainda. Então, quer dizer, a gente é só desculpas, a gente não se cuida e está sempre procurando desculpas. Por que a gente não faz tefilá com kavaná? O Meledaber Bebeit HaKnesset, a gente não se cuida de conversar dentro do Beit HaKnesset. Já falamos algumas vezes como isso é muito grave. A gente está desprezando toda a santidade, está desprezando que a presença de Deus está lá diante de nós do Beit HaKnesset. Mishok Mikalutrosh, de zombaria, de leviandade, de brincadeiras que a gente não pode fazer e que podem levar a envergonhar alguém em público, ou fazer uma zombaria com ensinamento de Torá, que pode afastar pessoas da Torá. Vegam lo nizharnu bitzdaka, nós não somos cuidadosos em dar tzedakah para os pobres, latetotá lemisheagun lá, para dar tzedakah para aqueles que realmente merecem receber. Já explicamos. Aqui estão me falando o que é fazer tefilá com kavaná. Pelo menos, kavaná mínima na tefilá, é a gente lembrar o tempo inteiro que a gente está diante de Hashem. E não deixar que o pensamento leve a gente embora. No meio da tefilá, a gente já está fazendo a nossa programação, o que eu vou fazer durante o dia, e a gente já está pensando em outras coisas, e infelizmente a gente esquece que a gente está diante do Rei dos Reis. Então, pelo menos essa é a kavaná mínima que a gente deve ter na tefilá,
da gente lembrar que todo o tempo da Tefilá eu estou diante de Hashem e falando com Hashem. O ideal é, obviamente, mais do que isso. O ideal é que a gente tenha Kavanat Milim, cada palavra pronunciada na Tefilá, que a gente entenda o que a gente está falando, que a gente entenda o impacto espiritual de cada palavra, que quando a gente está na Midá, a Midá ela é dividida em 3 partes. A primeira parte são louvores para Hashem, o quanto a gente tem obrigação de elogiar, de louvar o Criador do mundo, de entender a grandeza dele, de fazer pedidos, lembrando na hora dos pedidos que tudo vem de Hashem, como a gente falou ontem na nossa aula de Emuná, que mesmo que a gente usa meios do mundo material, mas tudo são intermediários para os decretos de Deus virem aqui para o mundo. E a última parte da nossa Midá são brachot de agradecimento, o quanto a gente tem que sentir agradecido no coração pelo dom da vida, pelo nosso sustento, pela nossa família, tudo que a gente tem de bom, pelo ar que a gente respira. Então, quer dizer, isso são as kavanot mínimas que a gente deveria ter, as palavras, as intenções, tudo isso, Bezrat Hashem, o quanto a gente não se cuida. Nas brachot, a gente sempre brinca, né? A kavaná que a gente tem da brachá, que tudo vira tfilat aderech, em vez de parar alguns instantes para fazer a brachá com kavaná, a gente faz a brachá andando, já, depois de 1 minuto, a gente já não lembra se fez ou se não fez, e a gente não se importa, a gente não faz tchuvá disso, a gente não faz tchuvá de bitul zman, de desperdiçar nosso tempo. Quanto uma pessoa lo além no que está no hospital, se ele pudesse pedir um pouquinho mais de tempo de vida e falassem para ele, olha, eu vou te dar mais 1 hora de vida, tá bom? O quanto a gente desperdiça horas do nosso dia com coisas que não acrescentam nada. Então, a gente não faz tchuvá. Quem faz tchuvá de ter desperdiçado tempo? A gente não faz. Então, precisa também de todas essas coisas, a gente fazer tchuvá, de não ter dado tzedakah para as pessoas que mereciam receber, mileamet salev, o milikpot sayad, a gente fecha a nossa mão, a gente endurece o coração de ajudar as pessoas. E, infelizmente, muitas vezes eu já vi pessoas que falam, por que ele não vai trabalhar? Espera aí, como que você está julgando o outro? Você sabe o que ele passou na vida? Ele não teve a formação que você teve, ele não teve os pais que te incentivaram, como incentivaram você, ele não teve nada que você teve na vida. Por que você está julgando o outro? Por que o outro não vai procurar trabalho? Você não sabe as dificuldades que ele está passando na vida. Então, a gente endurece o coração em relação ao próximo necessitado. O ledaber dvalim kashim laniim, a gente fala palavras duras para os pobres. Eu contei já uma vez, eu estava num Uber e veio uma pessoa pedir dinheiro e o cara falou muito feio com esse pedinte que estava lá, começou a gritar com ele que vai trabalhar, vai arrumar o que fazer, eu estou aqui desde as 5 horas da manhã trabalhando. Ele esquece que ele teve dinheiro para comprar um carro, Baruch Hashem, para conseguir trabalhar, e aquele homem que está na rua não teve essa oportunidade. Então, infelizmente, a gente endurece o nosso coração de querer ajudar as pessoas. Vegam lo nisharnu mishvuat hinam, a gente também não se cuida de fazer juramentos em vão. Então, quantas vezes a gente fala, eu juro que se eu pudesse eu teria feito, mas não é para jurar nada. E primeiro, tem que ver se realmente está sendo sincero ou se está jurando só para convencer o outro, mas ainda para convencer de uma mentira. O milekalel haveró, e a gente não se cuida de amaldiçoar os outros. Deus nos livre, que a gente fica falando, aquela pessoa me prejudicou, que Deus castigue ela, que Deus faça mal para ela. A gente faz uma tefilá antes de dormir, que a gente implora que ninguém seja castigado por nossa culpa, que Deus, eu perdoo todo mundo. Olha aonde a gente tem que querer chegar na vida. Deus nos livre a gente amaldiçoar um outro ser humano. E às vezes a gente amaldiçoa até Hashem, quando a gente não aceita a vontade dele, quando a gente está reclamando. A gente lê na Torá do povo judeu no deserto, eles reclamando de Deus, e a gente fala que absurdo, a gente faz igual. A gente faz igualzinho aquela geração do deserto, então o tempo inteiro reclamando
da nossa vida. Se chove, a gente reclama que está chovendo. Se faz sol, a gente reclama que está calor. Se está frio, a gente reclama que está frio. Deus deve olhar lá de cima e falar: eu não sei o que você quer da vida. O que eu mando não está bom. E é verdade, o que ele mandar não está bom. A gente está sempre reclamando, insatisfeito, e a gente não faz chuvá de nada disso. Olha quantas coisas graves que, infelizmente, a gente tropeça. Miaskarachem Shamaim Levatalá. Quantas a gente fala o nome de Deus em vão, numa brahá que não precisava ser feita, ou numa brahá que a gente fez errado. Muitas vezes a gente acaba pronunciando o nome de Hashem em vão. Ou bimkom sheinot tahor, ou be'adam sheinam nekiot, ou a gente pronuncia nomes de Deus em lugares que não estão puros. A gente já explicou que é proibido a gente fazer uma brahá dentro do banheiro, até mesmo escutar uma brahá dentro do banheiro é proibido. Ou a gente esquece de fazer netilat yadayim antes de entrar na tefilá, e a gente pode ter mexido em partes do corpo que tem impureza, sem perceber. Os nossos sábios falam que a yadayim nas kaniot, as mãos a gente mexe em tudo o tempo inteiro. Então, antes de fazer tefilá, a gente tem que fazer netilat yadayim. O bitul Talmud Torah keneged kulam, e o mais grave de todos é bitul Talmud Torah, a gente negligenciar o nosso estudo da Torá, e a gente não faz chuvá disso. Tempos que eu poderia estar aproveitando para estudar a Torá, para crescer, para melhorar, e a gente gasta o nosso tempo no Facebook, a gente gasta o nosso tempo no Instagram, a gente gasta o nosso tempo assistindo coisas que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida. Horas e horas que a pessoa fica assistindo MasterChef para ver pessoas sendo humilhadas publicamente. É isso que a gente precisa na vida, ver uma pessoa ser humilhada em público e todo mundo se divertindo com a humilhação em público. Ou mesmo para a gente parar para pensar o que é uma pessoa passar 2 horas do dia dele assistindo um jogo de futebol, 22 homens correndo atrás de uma bola. Uma vez foram perguntar, sim, eu escutei história, nunca fui checar se a história é verdadeira, foram perguntar para o Rav Eliashiv Zecher Tzadik Livrachá se podia jogar futebol no Shabat. E aí ele perguntou, mas do que estamos falando? De crianças? Ele falou, não, adultos. Ele falou, adultos querendo brincar de bola? Que adulto que quer brincar de bola? Então, quer dizer, ele não consegue nem entender o conceito. Óbvio, para a gente jogar futebol, é um esporte, é saudável, é bom para a gente ter também uma convivência social, para a gente espairecer um pouco. Baruch Hashem, pode fazer, óbvio que pode fazer, não tem nenhuma proibição, mas passar 2 horas do nosso dia, as pessoas comemorando. Semana passada eu chamei até meus filhos para ver, teve um jogo de futebol, e o menino do prédio em frente, mas ele gritava tanto quando saiu o gol, completamente descontrolado, meus filhos davam risada, parece um louco, parece que estava num manicômio, o descontrole do rapaz. Por quê? Porque o time dele, quer dizer, não está ganhando nada com isso. Olha o descontrole das pessoas, olha o bitulus man, as pessoas perdem o dia delas, investem porque tem um jogo de futebol, porque Haval elasman, um desperdício do que a gente tem de mais precioso. Quanto a gente daria no final da vida pelas horas acumuladas de jogos de futebol que a gente desperdiçou? Olha, aquela 2 horas, quanto eu daria para tê-las de volta, para fazer alguma coisa significativa, para fazer uma mitzvah, para ajudar alguém, para visitar um parente querido, e a gente jogou o nosso tempo no lixo com coisas que não agregaram absolutamente nada na nossa vida. Talmud Torah keneged kulam, o estudo da Torá, acima de tudo, que a gente precisa fazer tchuvá, de não aproveitar o nosso dia para estudar tudo que a gente poderia estudar e crescer. Gamlo nisharnu, também a gente não se cuidou, mikiná, de sentir inveja dos outros, veciná, de sentir ódio das pessoas, velachonará, quanto a gente falou aqui de lachonará, quanto é grave, o nosso Beit HaMikdash está esperando para ser reconstruído, e a gente não faz chuvá de lachonará, nem um pouquinho a gente muda, a gente cresce de se cuidar da nossa língua, vegavá, o orgulho que a gente acaba tendo na vida, vecas, a raiva,
que a gente sente, explosões de raiva que a gente tem no nosso dia, o Mikola Midot Amurot Besefer Hazeh, todas as midot que a gente estudou, os nossos traços de caráter, que a gente não melhora e a gente não se importa de ter traços de caráter negativos. Já contei aqui na aula uma pessoa que, lo aleno, que na minha frente, ele humilhou a esposa dele, por quê? Porque ela estava um pouquinho atrasada e ele estava esperando ela no elevador. E ele virou para mim e falou a seguinte frase: olha como Deus é sábio, porque ele me fez uma pessoa estourada e ele fez a minha esposa uma pessoa tranquila. Olha que estúpido, ele está tranquilo, ele não está pensando em melhorar. Por quê? Porque Deus deu uma esposa que é um saco de pancadas para ele. Essa pessoa, infelizmente, vai ficar assim para o resto da vida, porque ele não entende que ele tem que melhorar as midot. É para isso que a gente veio no mundo. Temos que fazer tshuva todos os dias, todos os instantes, de transgressões, de midot ruins que a gente tem, de melhorar as nossas mitzvot. Ah, Rav, mas eu já faço a mitzvah, então faz melhor. Melhor ainda mais na quantidade, na qualidade. Eu já faço o tefilá, faz melhor, faz mais bonita. Estuda a tefilá, cada palavra, cada kavaná. A gente está vendo nas nossas aulas de quinta-feira como é especial a tefilá, como a gente pode crescer, como a gente pode entender a profundidade de cada brachá que a gente pronuncia no Sidur. Então, Bezrat Hashem, o primeiro passo é a gente entender que a gente está fazendo coisas erradas, a gente tentar enxergar aonde estão os nossos erros, aonde a gente precisa melhorar, e a gente entender que precisa fazer tshuva de tudo, mesmo dos menores erros, mesmo dos menores desvios. Bezrat Hashem, a gente precisa sempre fazer tshuva dos nossos erros. Shavua Tov.